Bora lá, pessoal, bora seguir aqui a nossa aula de introdução às classes medicamentosas. Vamos falar sobre os imãos e os tricíclicos. Uma coisa que eu sinto muita falta no dia a dia é essa dificuldade de encontrar imal. Quando eu me formei em psiquiatria, já estava começando a faltar, mas ainda achavam um ali, achavam um de lá, e depois acabou, né? Então, hoje em dia é muito difícil encontrar os imaus, mesmo eles sendo medicações excelentes, excelentes. Os triciclos também são drogas boas, né? Drogas excelentes, mas acaba que eles não vão entrar em extinção por causa dos neurologistas que nos ajudam, né? Então, os neurologistas eles têm menos medo que o psiquiatra morre de medo, é uma coisa impressionante. Então, eles evitam dar triciclo porque eles têm medo de olhar eletrocardiograma, medo de convulsão, medo de não sei o quê, mil medos. Só que nós somos médicos, não é à toa, que já fica a crítica e o alerta. Você é médico porque você está na lambança mesmo, você tem que resolver os problemas que aparecem. Tá? Então vai deixar de prescrever mal porque tem medo. Então quem que vai prescrever não precisava de ser médico, né? Se não tivesse efeito colateral grave, não tinha que ser médico que está prescrevendo. Então, infelizmente, os imaus, eles saem de mercado cada vez mais, em muitos locais já não acha mais. A maioria deles já nem tem mais registro para fazer a distribuição. Alguns colegas têm alguns macetes de importação, que a gente pode até falar no grupo para vocês. Agora, os tricíclicos ainda são utilizados, mas por nós cada vez menos, infelizmente. Então, o foco da nossa aula é a gente discutir um pouco essas drogas, mas eu já quero dizer uma coisa: a questão aqui não está na eficácia. Provavelmente até mais eficaz. A indústria não quer falar nisso, mas provavelmente até mais eficaz. Bom, então o problema não está na eficácia. O problema está no suporte dos efeitos colaterais, né, que realmente existem, mas é para existir mesmo. Você imagina um oncologista se ele pensasse como o psiquiatra pensa, né? Ninguém tratava câncer mais. Nossa doença mata mais que câncer, tá, pessoal? Não tenha dúvida disso. E, estatisticamente, em números absolutos, nossas doenças matam muito mais que o câncer. Bom, problematização. De onde vieram os antidepressivos? Os antidepressivos é, os imaus dos triciclos, eles são completamente diferentes, as linhas, né? Os imaus, eles vão ter uma ideia de trabalhar mais com enzima, enquanto os triciclos, eles vão trabalhar com a recaptação de serotonina e noradrenalina e outras propriedades. De onde eles vieram? Os imaus, eles vêm das drogas para tuberculose e os tricíclicos, eles são meio que primos dos antipsicóticos. Eles são derivados também da prometazina. Potentes esquecidos, exatamente, potente esquecido. Se você for estudar, isso aí é só pegar lá no. Só fazer uma rápida pesquisa no mecanismo de busca de artigo científico, que você vai ver que até os anos 80, os anos 90, tinha muitos estudos com imal que dizia que funcionava melhor para depressão grave, depressão refratária, melancolia. E esses estudos eles começaram a minguar, né? Minguar. Porque assim, a gente tem estratégias de potencialização de combinações de antidepressivo, em especial com antipsicótico. Agora, a ideia é que, como a depressão é uma doença muito heterogênea, provavelmente algumas formas de depressão elas podem ter resistência, pode haver algum nível de resistência à recaptação, né? Ao bloqueio da bomba de recaptação. Então, os imaus, como eles trabalham de uma forma muito diferente dos ISRS e dos tricíclicos, eles têm um potencial teórico que a gente não pode desprezar. Esquecidos porque a indústria não tem mais interesse nessas drogas porque elas são baratas, né? Realmente, naquela época, naquele começo, se a gente não tiver desenvolvido os ISRS, a gente não teria essa popularização que nós temos de psicotrópico. Tenta imaginar nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Para você tratar um paciente com TAG, o que hoje a gente chama de TAG, na época a neurose obsessiva, né? Muitos chamavam de neurose obsessiva, que eles chamam de TAG, TOC, por exemplo. Você acabava que era difícil tratar esses pacientes. Eles tinham que estar, a coisa tinha que estar muito feia para tu tocar um mal no cara.
Então, hoje em dia, uma fluoxetina, o risco é baixo, o benefício talvez não seja nem tão claro para muitos casos, mesmo assim a gente vai tocando, o psiquiatra vai tocando. Aqui era mais complicado, eu tinha que ver com muita clareza o que eu estou fazendo. Então, acabava que o paciente com depressão leve, depressão moderada, nos anos 60, anos 70, anos 80, era quase tudo psicoterapia psicanalítica. Então, a popularização dos nossos psicotrópicos, eles vêm porque os efeitos adversos, eles vão sendo minimizados. Os tricíclicos deixaram descendentes. Quem que são os descendentes tricíclicos? São os ISRS. Então, dentro da nossa ideia da teoria monoaminética, foi fazendo seleções. Houve por muito tempo a ideia que o maior problema era realmente a serotonina e as drogas tinham que ser mais serotoninérgicas. As drogas serem mais serotoninérgicas, elas são, na verdade, limpezas das propriedades, que é o que a gente está estudando nesses módulos introdutórios. Então, os ISRS, eles descendem dos tricíclicos. E, por fim, os duais também descendem. Eles têm estruturas que lembram um pouco os tricíclicos, né? Agora, os imaus não. Os imaus meio que só eles trabalham com as enzimas. Tem algumas classes que trabalham com enzimas. Um exemplo é a donepezila, né? A classe dos inibidores da acetilcolinesterase, os anticolinesterásicos, que são drogas que trabalham com enzimas. Agora, dentro da psiquiatria é mais raro, né? Drogas como os imaus e os anticolinesterásicos. Então acaba que os imaus, eles não têm filhos, não têm descendentes, porque meio que aquilo ali que eles faziam, que é o bloqueio da MAO-A e da MAO-B, como eles são mais complexos e efeitos adversos, meio que a indústria foi abandonando o desenvolvimento de mouse. Até que teve ali uma tentativa de fazer aquela coisa da. A gente vai até discutir isso, da reversibilidade, da seleção B, né, a MAO B, que acaba que ajudou um pouquinho, mas ainda assim os ISRS eles suplantaram os dos IMAUs pela facilidade de uso. Bom, então aqui no nosso roteiro teremos uma introdução, vamos falar sobre os tricíclicos, posologia e representantes, os imaus, vamos discutir a MAU A e a MAU B, e por fim, a posologia e os representantes dos imaus. Pessoal, o transtorno depressivo maior é uma doença crônica, recorrente e prevalente. A questão da crônica, né, tem até uma certa discussão, mas em geral a gente percebe na maioria dos pacientes, sim, que é uma doença crônica, né? Por mais que ele possa realmente ficar, entre aspas, curado, a gente realizar o desmame, o risco de recidiva do quadro, de recaída, é muito alto. E acaba que a maioria dos pacientes tem uma versão crônica da doença, recorrente, e também é uma doença muito prevalente na nossa sociedade em termos estatísticos. Os primeiros antidepressivos são os imaus e os tricíclicos, e a descoberta motivou a criação da teoria monoaminérgica. Então, o que é a teoria monoaminérgica? A gente vai discutir tudo isso com mais profundidade posteriormente. Mas, num primeiro momento, imagina um mundo ali que todo mundo é psicanalista. Então, todo mundo, nada contra, tá? Eu estudo muita psicanálise, eu passo quase que um dia. Eu sempre estou com um livro aqui de psicanálise, agora eu estou estudando de novo esse livro aqui, então eu sempre estou estudando psicanálise, que às vezes eu falo assim, parece que eu estou fazendo maldade, mas eu gosto muito de psicanálise. Mas enfim, naquela época todo mundo era meio psicanalista. Então a explicação para tudo que acontecia de ruim era a culpa da mãe. Em geral, a culpa é da mãe, né? O pai vai embora, abandona a família, vai comprar cigarro, nunca mais volta, mas quando é errado, a culpa é da mãe. Então, tudo era complexo de Édipo, era complexo de Electra, era ego frágil e etc. Só que com o tempo, né, eles foram vendo que o paciente utilizava mal e triciclo e ele melhorava. Então, veja bem, como é que uma substância química pode, sei lá, curar um complexo de Édipo mal elaborado, por exemplo? Como é que uma substância química pode reestruturar a forma que o paciente vê suas relações objetais? Porque se ele melhora, e a hipótese da gênese é essa, ele tem que melhorar isso. Então acontece que eles entenderam que o problema não era exatamente psicológico, né? Que o problema ele era mais químico. Então eles tinham que elaborar uma teoria química para suplantar a teoria dos problemas psicológicos, né?
da ansiedade sinal, dos mecanismos do ego, toda aquela história que, inclusive, a gente vai estudar em outros cursos aqui da Psiques. Bom, então, pessoal, a teoria monoaminética ela vem explicar por que que isso acontece. Foi proposta em 1965 e ela envolve a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, e foi a primeira explicação biológica da depressão, porque eles entenderam que o problema da depressão não era a criação da pessoa, não era só isso. Hoje a gente tem uma ideia mais multifatorial, né? Que o nosso curso é muito de nós são psicoterapeutas, então acaba que a gente tem uma visão mais híbrida das coisas. Mas enfim, a questão é que é muito complicado, tudo vai se misturando. A depressão tem fatores psicológicos importantes e também fatores químicos, uma coisa influencia a outra. Vai ficar mais claro ao longo do curso. Não fique encucado com isso não, senão te tira do foco central, que é entender como funcionam os maus tricíclicos. Uma teoria foi proposta por um psiquiatra, que é o Joseph, eu não arrisco falar esse segundo nome dele, num artigo publicado em 65, que é a hipótese da catecolamina nos transtornos afetivos. Então, nesse trabalho, o autor ele propõe que a depressão estava associada a uma diminuição na atividade dos neurotransmissores monoaminérgicos, enquanto a mania estava associada a um aumento da atividade desses neurotransmissores. Se tu para ver, assim, você pensa assim, poxa, quimicamente faz sentido, né? Então imagina assim, se o cara usa cocaína, ele lembra um paciente com mania, né? E a cocaína é excesso de noradrenalina e dopamina pelo bloqueio da bomba. Eles não sabiam tanto disso na época, mas a lógica é essa. Então, a mania é um excesso e a depressão é uma falta. Até assim, é uma ideia intuitiva, mas a gente sabe que não é bem assim hoje em dia, que é muito mais uma questão de receptor do que uma questão de neurotransmissor. Mas, enfim, outra discussão. Nesse momento, eles tinham essa ideia, que a depressão era falta de monoamina e a mania era excesso de monoamina. Então, os tricíclicos, eles derivam da prometazina, enquanto os imaus não derivam da prometazina, e sim dos antituberculostáticos. Por isso que são tão diferentes. Então, a gente vai estudar essas duas classes que foram descobertas entre os anos 50 e 60 e que impactaram o tratamento do que conhecemos hoje. Em termos históricos, a grande revolução foi que eles fizeram com que houvesse a teoria monoaminética. Assim como também eles possibilitaram que a indústria olhasse para o tratamento da depressão. De novo, se atente que essas moléculas não são menos eficazes como muitos pensam, sendo provavelmente o oposto. Eu já vou fazer até aqui o spoiler do bem. Lá na prova vai ter uma questão dessa, e eu vou perguntar, e vou dizer que os imaus são menos eficazes. Se o aluno marcar, ele vai reprovar no nosso curso. Então, eles não são menos eficazes, nem os triciclos, nem os imaus. Isso é lenda. Tira da cabeça essa ideia do que é mais moderno e melhor na psiquiatria. Não é verdade. Nosso melhor antipsicótico atípico, a clozapina, é o mais antigo deles. A gente vai discutir isso também na aula, tá? Então aqui não tem muito essa ideia de o que é mais antigo é pior. Bom, então a prometazina foi o protótipo da clorpromazina, acabou sendo alvo de diversas tentativas no avanço da psicofarmacologia. Prometazina é uma droga interessante, né? Eles viram que conseguiram fazer a clorpromazina, e em seguida eles começaram a fazer novas tentativas e encontraram uma outra substância. Uma das variações gerou a imipramina. Pessoal, vocês pensam no impacto que a clorpromazina causou na psiquiatria, né? Naqueles hospitais. Eu já falei como é que era o negócio. Então você imagina o impacto que causou. Os caras ficaram desesperados. Eles falaram assim, não, agora a gente conseguiu abrir aí uma nova porta na psiquiatria. Então eles ficaram tentando criar cada vez moléculas mais eficazes, mas com a ideia de antipsicótico. Bom, uma dessas variações criou então a imipramina. A imipramina deixou todo mundo chateado. Por quê? Porque não tinha poder antipsicótico. Então, imagina você gasta. É uma fortuna incalculável, porque isso aqui é muito complicado, pessoal, fazer isso aqui. Não é ir lá e mexer no pozinho e virar uma molécula nova. Isso aqui é complicado. Então, tu imagina, o cara vai lá e faz uma medicação
que na época era a última ponta da tecnologia, era tão complexo quanto ir para a Lua fazer uma imipramina, é sério, é muito complexo. E acaba que não serve para nada, né? É triste. Né? O trabalho da sua vida não serve para nada, não serviu nem para anti-histamínico, nem para antipsicótico, mas aí serviu para antidepressivo. Tá? Então a imipramina, na época era conhecida como G22355, derivada da prometazina através da substituição de uma ponte de enxofre da estrutura da fenotiazina por uma ponte de tileno. Olha que informação legal aí, ó. Dá para cobrar na prova. Então, essa modificação estrutural ela resulta na criação da imipramina, que é um novo composto. Então, apesar de ser uma nova substância, quase foi jogada fora por não ter propriedade esperada, queriam porque queriam um antipsicótico. Então, a gente não pode deixar de citar o Roland Kuhn, que é um autor muito importante também na psicoterapia, né? Esse cara é um cara realmente inteligente. Ele estudava muito Heidegger, né? Ele tinha muito a teoria filosófica do existencialismo. Então, ele é um filósofo existencialista, um psicanalista. E acabou que foi justamente esse cara, que era um filósofo e psicanalista, que conseguiu perceber o potencial terapêutico da imipramina. Ele fez um estudo muito minucioso e muito dedicado, e ele conseguiu comprovar os efeitos terapêuticos nos sintomas depressivos, ao passo que não tinha efeitos colaterais graves como nos imaus. Então, o imau era cheio de cuidado, naquela época era mais complicado ainda. Pessoal, nos 60, até medição de pressão arterial era uma coisa complicada, tá? Também não tinha essas técnicas que nós temos hoje de tiramina, né? Então, o tiramina na época era um conservante, ainda é, que é o problema dos imaus, é a tiramina, que a gente vai discutir. Então, como na época tudo tinha tiramina, e no mundo desenvolvido eles comem aquela salsicha enlatada, né? Não é como nós que gostamos de comer fruta e porque aí no Brasil, aqui no Brasil a gente planta na porta de casa, a cidade do lado tem vaquinha, tal, lá não é essas coisas assim, não é tão simples. Tem muita salsicha enlatada, queijo, embutido e aí por diante. Então a dieta deles tem muita tiramina e dá muito problema com o mal. Então aqui o Kuhn ele começou a perceber que os tricíclicos, a imipramina especificamente, tratava a depressão, mas não causava os efeitos colaterais graves que havia muitas vezes nos imaus. Então ele descreve, eles iniciam alguma atividade própria, novamente buscando um contato com outras pessoas, eles começam a se divertir, participar dos jogos, tornam-se mais alegres e voltam a rir. Os pacientes expressam-se como se melhor. A fadiga desaparece, a sensação de peso nos membros desaparece, a sensação de opressão no peito dá lugar a uma sensação de alívio. Então, isso aqui ele descrevendo a melhora que os pacientes tiveram usando a imipramina. Veja bem, a imipramina foi descoberta até que antes do Zimal, mas o uso disseminado foi depois. Então aqui é o Roland Kuhn e aqui é a clínica que ele gerenciava. Olha só, uma clínicazinha pequena, né? Ele conseguiu fazer toda essa revolução com essa percepção dele. Bom, então em 59 a imipramina acabou sendo aprovada pelo FDA para o tratamento. E a classe foi baseada de antidepressivo tricíclico, tá? E foi baseada em tricíclico porque tinha 3 anéis benzênicos no núcleo molecular e porque o mecanismo de ação era desconhecido. Então, simplesmente eles davam uma substância lá, que derivou da prometazina, eles não sabiam por que que funcionava, mas a estrutura molecular tinha 3 anéis de benzeno, por isso chama de tricíclico. Muita gente incorre no erro de acreditar que é tricíclico, quer dizer que recapta 3 monoaminas e tal, mas não é bem assim. Então, os triciclos, então, eram capazes de atuar na inibição da recaptação das monoaminas. Então, os tricíclicos tinham um perfil farmacológico bem diversificado. Eles agem significativamente em 2 transportadores de recaptação. Alguns estudos mostram que age um pouquinho em DOPA também, mas enfim, a questão da DOPA, se você bloqueia muito a recaptação de nora, acaba que você aumenta a DOPA, tá? Então, isso aqui é outra coisa que vocês já colocarem no livro, já ir desenvolvendo, que os próprios duais, né, eles em alta dose, eles também acabam aumentando a disponibilidade de dopamina.
Porque bloquear a noradrenalina aumenta a dopamina, porque ambas são catecolaminas, diferente da serotonina, que é uma indolamina. Mas aí essa é outra discussão. Então a gente vai ter dois transportadores de recaptação pré-sinápticos bloqueados e três receptores pós-sinápticos. A inibição dos transportadores de recaptação pré-sináptica, né, de noradrenalina e a inibição dos transportadores de recaptação pré-sináptica de serotonina. Então lembra da nossa discussão. Imagina a célula, o neurônio pré-sináptico antes da sinapse, o pós-sináptico após a sinapse. Sinapse é a comunicação entre os dois. No pré-sináptico, se eu bloqueio o transporte, né, então eu estou bloqueando o retorno da serotonina para dentro da célula. Isso aumenta a disponibilidade de serotonina na sinapse. Isso vai ter um efeito terapêutico, não pelo aumento da serotonina, como eles acreditavam na época, mas pela regulação dos receptores pós-sinápticos, que ele vai discutir isso depois. Bom, e vai ter também os bloqueios pós-sináptico, que vai ser o bloqueio dos receptores adrenérgicos alfa-1 e alfa-2, o bloqueio dos receptores muscarínicos pós-sinápticos e o bloqueio dos receptores histamínicos H1 pós-sinápticos. Então, o pré-sináptico explica os efeitos terapêuticos e o pós-sináptico explica os efeitos adversos da medicação. Bom, pessoal, existem também outros receptores envolvidos, mas nesse primeiro momento é uma aula introdutória. A gente vai só explicando para vocês de uma forma mais geral. Então, o que a indústria entendeu? A indústria entendeu o seguinte, que a gente precisava ampliar os efeitos terapêuticos que vêm dos receptores pré-sinápticos, que é a inibição da bomba de recaptação, e reduzir os efeitos adversos, que é o pós-sináptico. Então, é por isso que os ISRS, que na verdade é o desenvolvimento, a melhora dos ciclos são os ISRS, na visão da indústria, eles não causam, por exemplo, você não tem que ficar pedindo eletrocardiograma porque você está dando, sei lá, 20 de fluoxetina para o paciente. Pode até pedir se quiser, mas não é fundamental, tá? Justamente porque eles selecionaram, eles tiraram, né, os receptores pós-sinápticos que acabavam alterando as bombas de sódio, causando convulsão e problema de condução. Então, das manipulações, acabaram surgindo outros tricíclicos, como a clomipramina, tá? Amitriptilina, nortriptilina, proptilina, maproptilina, moxapina, doxepina, desipramina, trimipramina, dotiepin, lofepamina e a tianeptina. Desses aqui, muitos já saíram de mercado. O que fica e a gente ainda usa? A amitriptilina, que usa muito, 10, 25, 75. A amitriptilina é uma droga muito interessante, vai ter uma série de usos, né, como na depressão, 75 a 300 miligramas. Você tem a clomipramina, que é o anafranil, 10, 25, 75. Dose terapêutica, 75 a 250. A imipramina, tofranil, 10 e 25. Já está mais difícil de achar hoje a imipramina. Muitos locais já não tem mais para vender, já é difícil de achar. E a nortriptilina, que esse sim ainda tem bastante, 10, 25, 50, 75, dose terapêutica 75 a 150. Pessoal, o que vai mudar? A gente vai depois ter uma aula só de triciclo, ensinando a prescrever e tal, diferença entre eles, mas calma que o foco aqui é conhecimento, em uma introdução. Pessoal, a diferença aqui é a polarização. Então, algumas vão ser mais serotoninérgicas, outras mais noradrenérgicas. Então, por exemplo, a nortriptilina ela é noradrenérgica, ó, nortriptilina, nor. Né? Então, lembra uma coisa mais noradrenérgica. E a clomipramina ela é mais serotoninérgica. Tanto é que você usa para tratar toque, não é o toque refratário, clomipramina? Então, porque ele é muito serotoninérgica. Qual deles causa mais disfunção sexual? Exatamente a clomipramina. Por quê? Porque é muito serotoninérgica. Bom, falando um pouco dos imaus, apresentando para vocês, a tuberculose é um problema antigo, né? Tudo aqui é antigo. No século XIX, início do século XX, quase metade dos pacientes acometidos vinham a falecer. Então a gente perdeu vários escritores famosos de tuberculose, né?
uma tristeza, as cavitações, o isolamento social era terrível, tá? Era uma coisa realmente terrível. Em 1882, o Koch ele comprova a relação do Mycobacterium tuberculosis com a tuberculose. Porém, o primeiro tratamento eficaz foi descoberto em 52 com a síntese da isoniazida pela Roche. Isoniazida foi uma revolução, teve um impacto muito grande na mortalidade de tuberculose. Em apenas um ano após entrar no mercado, a mortalidade caiu bastante. Vocês podem ver aqui nos gráficos, né? Que mostra a África do Sul, Nova York e Londres, então foi bem importante. E logo, né, eles fizeram variações, eles falaram, não, vamos melhorar essa droga aqui, para salvar o resto das pessoas que estavam morrendo. Logo começaram tentativas mais eficazes da isoniazida, e daí nasceu a iproniazida, que é o primeiro imal. Bom, então a iproniazida é um derivado da isoniazida, e as observações clínicas, então, elas observam efeitos colaterais nesses pacientes, estavam usando iproniazida. Quais são eles? Euforia e aceleração do pensamento. Então, era muito intuitivo para eles. Pessoal, naquela época, inclusive, tipo assim, como é que funcionava a Secretaria de Estado de Saúde? Inclusive, até hoje é assim, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, que eu me formei lá. Eles tinham as instituições, os leprários, né? Que era para lepra, que é a hanseníase. Eles tinham os sanatórios, né, para tuberculose e os manicômios para psiquiatria. Então, naquela época, a saúde pública era lepra, tuberculose e hospital psiquiátrico. Ponto. É o que existia na época, e muitos eram até juntos. Então, existia uma visão muito asilária. Por isso que a gente está falando que essas observações elas eram compartilhadas porque era parecido os sistemas que cuidavam desses pacientes. Então, muitos pacientes eram internados por tuberculose e eles percebiam, né? O médico ele falava, nossa, eu trabalho no hospital psiquiátrico de manhã, trabalho aqui à tarde, olha lá. Você imagina, se esse paciente com tuberculose ele está aqui tomando iproniazida e ele está com alteração do pensamento, por que eu não pego um cara que está com o pensamento lentificado e toco iproniazida nele? É brilhante, né? Então foi muito fácil fazer esse teste. E quando fizeram, eles perceberam o quê? Perceberam que o paciente com depressão melhorava. Então aquele paciente grave, no hospital psiquiátrico, quase catatônico, nem mexia mais, tu tocava ali em mal e melhorava. Então, após muitos estudos, né, foi compreendido o mecanismo de inibição da monoaminoxidase, que não estava relacionado com as ações antituberculose, e sim pelos efeitos comportamentais. Então, eles foram estudar, eles viram que tinha a inibição da MAO, da monoaminoxidase, contudo, né, inibir ou não a MAO não mudava o poder da droga para matar o bacilo de Koch. Na verdade, era só o efeito adverso que vinha da inibição da MAO. Então, eles mudam as drogas, começam a fazer drogas focadas na inibição da MAO. Então, os pesquisadores conduziram ensaios clínicos randomizados com pacientes com depressão e durante várias semanas, esses pacientes que receberam o tratamento com iproniazida teve benefício em 70% dos casos. Esses estudos são legais, né? Porque hoje em dia você não vê esses efeitos benéficos, talvez seja porque eles usavam pacientes muito graves, eu vou falar isso para vocês depois. Eu tenho a opinião que muitos desses estudos nossos acabam que eles não têm uma grande eficácia. Não é porque as drogas não são eficazes, mas sim porque eles misturam muitos pacientes neuróticos ali no meio da amostra, porque a amostra é de voluntário. Quem vai se voluntariar para esse tipo de teste geralmente é neurótico, né? Pessoas que sofrem de neuroses ali graves. Então, esse paciente mais neurótico, ele tende a não se beneficiar tanto, né? Talvez se beneficie melhor que esses pacientes mais melancólicos, depressões mais orgânicas. Então, nesses estudos, os índices de remissão eram muito altos, porque justamente eles tinham depressão mesmo. Eles eram muito rígidos naquela época do que era a depressão, os testes eram mais rígidos que o de hoje. Então, a iproniazida comercializada com o nome de Marcelid foi utilizada de forma off-label para tratar de pacientes com depressão, e foi constatado que a iproniazida, originalmente desenvolvida como fármaco antituberculose, exerce efeito na depressão e inibir a monoaminoxidase.
Bom, então a gente vai ter a MAO. A MAO é uma enzima que é responsável por metabolizar, degradar neurotransmissores monoaminas, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, tanto no cérebro quanto em outros tecidos. A iproniazida acabava por inibir a enzima monoaminoxidase, responsável por quebrar as monoaminas. Então, se eu tiro o efeito do que quebra a monoamina, eu aumento o número de monoamina. É a mesma lógica do anticolinesterásico do Alzheimer, como a donepezila. Então, os imaus, eles são muito diferentes dos ciclos, pois eles atuam através da inibição enzimática e não do bloqueio de transportador. Então, isso é um dado interessante, porque o único que é realmente diferente são os imaus, né? Claro que a gente vai ter uma diferença relativamente importante entre os duais e os tricíclicos, entre os ISRS e os tricíclicos, entre os variados e os tricíclicos, mas os imaus realmente eles são outra linha, eles são algo completamente diferente. Eu tenho esperança que um dia a gente vai retomar o uso dos imaus. Então é por isso que eu estou falando de vocês estudarem imal. Bom, teremos então duas isoenzimas, que é a MAO-A e a MAO-B. A distribuição dessas enzimas ela é variável nos tecidos e órgãos. A MAO-A é a principal responsável pela atividade enzimática para a desaminação da serotonina, melatonina, noradrenalina e adrenalina, enquanto a MAO-B é responsável pela atividade enzimática para a quebra da feniltilamina e benzilamina, que vai ser responsável ali muito pela questão da dopamina. Bom, a MAO-A é encontrada principalmente no cérebro, trato gastrointestinal, placenta, metaboliza serotonina, noradrenalina e dopamina, enquanto a MAO-B é localizada principalmente no cérebro e no fígado, sendo relacionada à metabolização especial da dopamina. Então, depois a indústria criou formas de fazer um bloqueio mais específico da MAO. É, inclusive, vai haver diferenças. Infelizmente, a MAUA, que é a que mais ajuda na depressão, também é a que dá mais efeito colateral. Então, selecionar pela MAU-B parece que não resolve muito. Então, você vai ter a MAU-A, né? Que vai metabolizar, vai retirar, né, quebrar primeiro serotonina, dopamina, noradrenalina e a tiramina, e a MAO-B, dopamina, tiramina, fenitilamina. Distribuição tecidual, cérebro, intestino, fígado, placenta e pele, e a MAO-B, cérebro, plaqueta e linfócito. Então, o que isso aqui quer dizer? Que existe uma predileção. Por isso que também os imaus, outra coisa que costumava dar, e que ainda dá se você for usar, é síndrome serotoninérgica, né? Então é por isso que não pode misturar em nenhuma hipótese mal com o ISRS. Pode até matar a pessoa, sem exagero. A pessoa pode vir até a morrer, dependendo do nível de interação medicamentosa que pode haver ali de efeito adverso entre os dois. Então a gente vai ter a tranilcipromina, que é o Parnat, 10 miligramas, dose terapêutica 40 a 60. Alguns pacientes se beneficiavam com 20, né? Temos a feneuzina, comprimido de 15 miligramas, 30 a 90, que já é indisponível. A moclobemida, 150 a 300 miligramas, também já está indisponível. E a selegelina, comprimido de 5, dose terapêutica 30 a 60. Então, assim, pessoal, infelizmente, a feneuzina e a moclobemida é muito difícil de encontrar hoje em dia. Sim, praticamente é quase que impossível, não vai mais achar, já é indisponível. Tranilcipromina e seleginina já é difícil, mas pode ser até que em alguns casos tu encontre, né? Tem alguns colegas que conhecem empresas que trazem de fora, porque ainda pode ser distribuído, mas realmente a indústria não tem mais tanto interesse na venda. Que é uma pena, tá? A seleginina acaba que era muito utilizada pelos neurologistas para tratar doenças de Parkinson. Tá? A gente vai discutir mais isso no Centro do Movimento. Mas enfim, turma, infelizmente os e-mails eles tendem realmente a sair de mercado, é uma batalha perdida, mas é importante a gente estudar porque pode ser que eles voltem uma hora ou outra.
Bom, a iproniazida, então, é um agente reversível, não seletivo inibidor da MAO, então ele age em MAO-A e MAO-B. Os grandes efeitos colaterais, eles vêm da palavra não seletivo, ou seja, ele pega A e B, então ele bloqueia as duas enzimas, e não reversível, porque aí ele vai lá e segura de vez e dá problema, que é a chamada reação do queijo, né? Não, pode ser salsicha, pode ser algum tipo de vinho, mas em geral o que dá mais problema é queijo. Apesar de todo o alarde, porque você tem que selecionar, a gente tinha que pensar melhor mais em questões nacionais, né? Acaba que a gente importa muito literatura estrangeira e a nossa visão fica distorcida. Porque esses queijos que a gente costuma comer, sei lá, você vai comer uma pizza lá e tem mussarela, esse queijo não vai dar reação, né? O problema é que são queijos muito específicos e vai discutir na aula de mal, né? Igual cerveja. Geralmente, nessas latinhas de cerveja nossa que a gente toma, não tem. Agora, algumas cervejas artesanais pode ter muita tiramina. Então, tudo depende muito. Agora, em geral, o brasileiro em si, ele vai ter pouco acesso a, a esse tipo de queijo. Tinha um professor meu que ele falava assim, a gente tem verdade, mas que queijo que pode? Ele fala assim, queijo que residente não consegue comprar. Pronto, é o que ele falava. É o exemplo perfeito, né? Ele brincava assim com a gente, porque a gente ganhava pouco, né? Não tinha como a gente comprar um queijo de 200, 300 reais, que é 10% do que ganha o residente. Então, a maioria desses queijos dessa reação são queijos mais caros, que a população nossa realmente não tem costume de comer. Assim como a cerveja latinha que a gente compra no mercado de 2,50, R$ 3, também não é o que vai ter tiramina ali para dar problema. E nem a maioria dos nossos vinhos. Tá? A gente vai ter uma mola específica disso, mas em geral os problemas são queijos, tipo de cerveja, enlatados embutidos, algumas cascas de bananas, coisas que ninguém come mesmo, né? Mas enfim, não tem esse desespero todo igual muita gente fala. Então, a combinação de alimentos contendo grandes quantidades de tiramina, queijo, alguns laticínios, inibidores da MAO-A, aumenta a concentração de tiramina e norepinefrina, o que leva a aumento da frequência cardíaca, hipertensão, sudorese, que pode levar inclusive a rompimento de aneurisma, hemorragia cerebral, pico pressórico e aí por diante. A questão é que na época já foi constatada que a Mauá, que é o que mais dá problema, justamente é o que também dá, o que mais dá efeito colateral é o que é relacionado aos efeitos terapêuticos. Então, falando um pouquinho sobre a seletividade de cada um e a reversibilidade, isocarbooxazida não tinha seletividade, não tinha reversibilidade, muito efeito colateral, saiu de mercado muito rápido. A moclobemida tinha seletividade com a Mauá, né? Então ele poupava a B, então fazia com que ele tivesse menos efeito colateral, mas também, né, ele perdia um pouco do efeito positivo do bloqueio da MAO-B. Então, efeitos considerados MAO-A, mas realmente bloquear a MAO-B faz com que também haja uma liberação ali de dopamina mais alta na fenda. Então, a moclobemida tinha bem menos efeito adverso do que a tranilcipramina. Feneuzina, não, também é saúde de mercado. Selegelina, seletividade B, sem reversibilidade. Então, a hemoclobemida, outra coisa importante. Então, além dela ser seletiva, ela também é reversível. Então, ela bloqueia de uma forma que não é tão intensa e que permite algum nível ali de quebra de tiramina. As pessoas dificilmente ali morreriam usando hemoclobemida, mesmo se pesar, se pegar muito pesado para dar um problema mesmo. A pessoa tinha que realmente querer sair da dietinha. Claro que você não vai falar, pode comer só 2 pedaços daquele queijo lá, não, você vai falar isso. Mas se comesse também, provavelmente não morria com a hemoclobemida. Agora a cereja, mas também não é para fazer, né? Olha só, estou dando um conselho aqui para o aluno às vezes não entende. Tá? O ideal é realmente não fazer, orientar direitinho, mas se o paciente extrapolasse, provavelmente ele não viria a morrer. Ele podia até passar mal, mas morrer, não morria. Já a celegelina, ela era seletiva para MAO-B, a celegelina era muito utilizada para tratar Parkinson, né? Porque justamente bloqueia a B, que é só dopamina, então não dá aquele tanto de confusão de bloquear MAO-A. Lembra que é um monte de paciente idoso, com hipertensão, comorbidade no Parkinson. Então, bloquear só a MAO-B era muito interessante, porque liberava dopamina na fenda, o que o Parkinson não tem a dopamina, o cara melhorava a motricidade ali na hora.
Uma pena que também está difícil encontrar. E por fim, a tranilcipramina, que não é seletiva e nem reversível, por isso que era muito boa, mas também se pisasse na bola podia morrer. Tá? O que não podia fazer de nenhum jeito é usar junto com ISRS, também seria provavelmente fatal, tanto a moclobemida quanto a tranilcipramina, se o cara usasse uma dose muito alta sei lá, 80 de fluoxetina com 40 de tranilcipramina, era muito séria essa interação. Agora sim, a tripsiclomina não tem seletividade, não tem reversibilidade, mas também não é tão ruim como a gente pensava, tá? A gente podia sim usar com algum nível de orientação para o nosso paciente. A gente teria, na verdade, depressão mata muito mais, tá, pessoal? O risco do paciente morrer por depressão é maior do que morrer tomando mal. Então, assim, a moclobemida e a tranilcipramina, drogas interessantes usadas para tratar depressão, a moclobemida não era tão potente quanto pela questão da seletividade, porém também a reação do queijo era muito menor, a reação da tiramina, o risco de morte era muito menor do que na treonilcipramina. Então, pelo menos a moclobemida podiam ter mantido aí, né? Mas enfim, vamos tocar. Quando a gente vai estudar mais a fundo os imaus triciclos posteriormente, o foco aqui é mais algo introdutório para trazer uns conceitos gerais. De novo, repetindo, não despreze as classes para quase mais refratários. Eu mesmo, no meu consultório, gosto muito da nortriptilina, eu sou um dos poucos que ainda usa a nortriptilina, gosto bastante. Tanto é que lá no STAR-D, que é um estudo clássico que a gente vai estudar depois, vocês vão ver que no STAR-D ele usava na depressão refratária a tranilcipramina primeiro ele usava a nortriptilina e depois a tranilcipramina. Então, embora o Ludimal e tricíclico exija algum cuidado, a gente vai te preparar para isso. Mesmo sem você encontrar mal, eu vou te ensinar como é que maneja na aula certa, para que se um dia voltar a usar, a gente toca aí firme. A gente só está esperando voltar. Uma hora ou outra volta, a gente vai tocar para a população, se bobear, a gente põe até na água e proíbe de vender queijo. A gente não é médico à toa, então a gente tem que meio que saber pôr a mão na massa e saber correr alguns riscos, tá? Você precisa saber, pois queremos que você trate o que ninguém quer tratar, pois tem medo. Pessoal, é o seguinte, eu já vou falar real aqui para todo mundo. O que vai fazer vocês serem bons psiquiatras, ou então, a gente também, essa aula também a gente vai, alguém pode ser neurologista e tal, ou médico de família, ou geriatra, sei lá. Mas eu falo psiquiatra porque eu sou psiquiatra. Tá fácil, lembrei. Então, é, o que vai sobrar para você, pessoal, é carne de pescoço mesmo. O mercado está mudando. Você tá vendo que tá formando um monte de gente aí. Então, o que que vai fazer você ser bom é você saber tratar caso grave, você usar remédio que ninguém usa. Se for para chutar a fluoxetina, por que que vai te pagar R$ 300, R$ 400, R$ 500? Se ele vai lá no posto, chuta qualquer coisa, se o médico da Grêmio Popular por R$ 100 dá a fluoxetina que ele quer e tal. Se for para chutar, qualquer um chuta. O primo dele, que é médico, chuta qualquer coisa lá para ele. Agora, a gente que tem coragem, a gente cobra mais caro, né? Porque justamente você tem coragem de usar remédio que eles não usam. Então, você não tem medo de usar lítio, você não tem medo de usar clozapina. Se encontrar tenilcipromina, tu toca, tá? Então, meio que isso aí que vai fazer que o seu consultório fique cheio, que você fique bom. Porque você vai tratar, usar remédio que ninguém usa. Por isso que a gente no curso vai ensinar tudo que tem no mercado para você usar e também o que não tem, tá? Bom, já que eu falei nesse assunto aqui, eu gosto desse slide meu slide preferido no curso. Anota na parede aí da casa de vocês, coloca lá na geladeira, sua mulher vai achar que você tá maluco. Eu coloquei lá na minha esposa achou que eu tava ficando doido. Então põe lá, ó, põe lá na geladeira assim: armas de destruição em massa dos transtornos mentais. Lítio ou canhão, tranilcipromina, tanque de guerra e a clozapina e a bomba nuclear. Tá? Então, são três drogas que tu tem que ter na mão ali, pronto. Não ter medo. Aí todo mundo morre de medo. Eu escuto o barulho do litro e sai correndo. Vamos ter coragem, pessoal. Então, tem três drogas: arma de destruição em massa de transtorno mental, lítio, tranilcipromina, clozapina. Os três aí, ó, ninguém resiste. Lítio mais Parnate
ninguém resiste, tá? Nenhuma doença, ou melhor, nenhuma doença resiste, tá? Então a depressão vai passar, às vezes até bipolar refratário melhora, só que realmente tem um problema tá difícil de achar. Agora, lítio é uma droga que a gente vai estudar nos próximos slides, que vale a pena a gente usar muito, tem que ter uma boa mão para lítio, e clozapina é a mesma coisa. Clozapina é o preferido dos três, hein? Clozapina aqui no curso, sempre que eu perguntar, você chuta clozapina lá, que a chance de se acertar é muito grande. Bom, turma, poxa, muito obrigado aí por terem assistido a nossa aula. A gente está muito feliz em estar com vocês e vamos estudar muito, hein? Cada vez aqui a coisa vai aumentar de complexidade. Bora lá, um abraço, até a próxima aula.